Gera, Pois não. antes do pessoal começar a assistir esse próximo corte, tira uma dúvida. Quanto que é pra se inscrever no canal? Cara, é de graça. De graça? E pra curtir? De graça também. Compartilhar então também não paga nada. Tudo na faixa. Tudo na faixa, gente. Então, ele tinha dúvida. Se vocês tinham também, ó, pode ir lá, compartilhar, dar like, que é tudo na faixa. Então, como você tem mais tempo que eu de conhecimento dos dois convidados, eu vou pedir para você fazer as honras. Bom, então vamos lá, né? Bom, os convidados que estão aqui, né, vocês já viram o nome deles, mas pra gente é uma grande honra recebê-los. Eu cheguei na casa lá, como eu já disse, em 95 mais ou menos. Conheço esses dois, já estavam lá, trabalhadores, né? São pessoas super do bem, pessoas engajadas, né? E pessoas assim que têm uma credibilidade muito grande, né? A gente tem uma confiança muito grande, por isso, né, eles estão aqui. Vão falar, né, do seu movimento, né, dentro do Espiritismo, e vão falar também do trabalho que ele elabora, porque são pessoas que levantam mesmo aquela bandeira da doutrina. Fora da caridade não há salvação. É isso aí. E a pergunta você pode... Já pode fazer? Você faz a pergunta olhando para a pessoa que você quer que comece respondendo. Vamos lá, então vamos começar, né, com o Milton, e aí as perguntas também vai servir para o Argemiro. Como que vocês conheceram a doutrina espírita e adentraram na doutrina espírita? Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer da minha alegria de aqui estar para participar desse podcast. Me senti honrado quando recebi o convite aqui do João Luiz, e eu tenho certeza que foi conspiração com o Gera. Meus amados, feliz Dia das Mulheres a todas as mulheres, que vocês se sintam abraçadas onde quer que vocês estejam. Quem não assistiu hoje vai assistir na semana e vai sentir esse nosso carinho por todas elas. A doutrina dos espíritos chegou até mim através da minha mãe. Minha mãe tinha um problema de saúde e aí ela estava preparada para ir para uma mesa de cirurgia. O médico olhou para ela e falou: Dona Isabel, antes que eu abra a senhora e feche, a senhora não quer procurar uma casa espírita? A minha mãe desacreditou, né? Falou: senhor, eu vim aqui tentando uma solução, o senhor me manda procurar uma casa espírita? Aí vai minha mãe e a minha afinada esposa Creuza até o Centro Espírita Luz Verdade, lá no Parque Cruzeiro do Sul. E eu me lembro como se fosse ontem. Elas começaram a fazer um tratamento, aí, quando retornaram para casa, eu perguntei para minha esposa: e aí, como é que é lá, né? Ela falou: ah, você não vai gostar. Eu falei: como assim eu não vou gostar? Você não aguenta ficar 40 minutos sem fumar, então você não vai se sentir bem lá. Eu falei: quem falou para você que eu não aguento ficar 40 minutos sem fumar? Aí eu, de teimoso, fui para a casa espírita. Aí fui laçado. E aí, a partir daquele momento, fiz os cursos lá no Luz Verdade. Aí participei de diversas casas espíritas, junto com o nosso querido e amado marido da Deolinda lá, Moreira, finado Moreira. Montou 2 casas espíritas aqui no Itaim. E aí o Argemiro falou: Milton, você não quer vir no domingo lá pro BIB com a gente? Aí nós fomos pro domingo. A Anabel pequeno, o Eric pequeno, o Igor praticamente nasceu lá dentro. E nós começamos lá no Meimei. E assim, uma alegria imensa caminhar, porque a Ana é prima carnal da minha esposa, Creuza. E as duas eram muito unidas, entendeu? E eu digo isso sempre, né? O que elas fizeram enquanto a Creuza estava aqui encarnada, assim, na doutrina espírita, eu acho que eu ainda nesses 20 anos ainda não consigo fazer nada. 30 anos de doutrina, entendeu? Porque elas são abnegadas. Elas têm o seu valor, entendeu? E eu ainda estou conquistando isso. G, é com você. Ele foi até mais... Ele mesmo. O G, eu sei que ele já estava lá, né? Nossa. Eu acho que a Ana passou um pouquinho. A gente no MEIME está desde 84. 84. Embora nossos cursos foram presente Menezes Penha. Tá? Mas a gente também agradece esse convite, como já foi dito, em relação aos Dias das Mulheres. Lá em casa tem 2. Parabéns para elas e para todos os demais. Aí vocês perguntam como é que a gente chegou na doutrina. Eu cheguei por intermédio de um irmão meu. Ele passou por um processo de obsessão, mas daquele
bem terrível mesmo, vou dizer assim. E a gente era do interior, cidadezinha com o nome de Palmeira do Oeste. Em relação à parte médica, a gente não tinha lá, era só o clínico geral, não tinha especialista nenhum, mas a gente correndo atrás. Fala, gente, não, meu pai, minha mãe, porque eu ainda era bem pequeno, né? E não teve jeito, aquilo foi agravando cada vez mais, que chegou ao ponto que ele precisasse ser internado no hospital psiquiatra Dr. Bezerra de Menezes, São José do Rio Preto. E ali ele ficou 3 meses internado. E quando ele foi melhorando, já estava equilibrado, todos os dias que tinha sessão de desobsessão, passava nos quartos e convidava os pacientes para ir para o centro. Esse hospital Bezerra de Menezes, ele já era espírita. Já era espírita. Não, olha só, você vê, né, a providência. Mas né, vocês ainda não eram, né, até então? Não conhecia nada. Olha só, você vê. E ele ficou 3 meses. Depois que ele melhorou, que ele recebeu alta, o médico que estava cuidando dele, o psiquiatra, pegou e falou assim para ele: você está de alta, mas não importa qual, você tem que ter uma religião, por causa da sensibilidade dele. Voltou para casa e durante 3 anos ele foi espírita. E eu fazia companhia para ele, assim que eu conhecia a doutrina espírita. Para ele não ir sozinho, Você ia lá, né? Irmãozão, né? Tá? E ali a gente então foi se amadurecendo e tal. E a esposa dele da congregação. Como o médico tinha falado que não importa qual a religião, é importante que você tenha um, e você sabe, hoje ainda é difícil, naquela época era pior. Então tinha qualquer coisinha, falei, você vai lá. Tá? Preconceito, ele, então, né? para viver em harmonia, né? ele foi para a congregação. E ficou na congregação até ele vier a falecer, porque ele também tinha problema de coração. Tá? E eu depois vim para São Paulo em 71, congregação velha aqui, 71 eu vim para São Paulo. Cheguei aqui em São Paulo, dias foi passando. Passou 3 meses, 6 meses, e eu lembrava do centro lá que eu acompanhava ele. Eu falava, e aonde que eu vou achar um centro? Aí você veio morar? Morava no Jardim Brasil. Na Zona Norte. ali. Zona Norte. Mas no Jardim Brasil, Perto da eu Vila não cheguei Sabrina, a frequentar nenhum centro ali. Aí eu vim aqui para São Miguel e fiquei sabendo do Bezerra de Menezes, Jardim Helena. Passei lá pelo Bezerra. Depois aí, então, eu precisava fazer o curso. Tava... O Bezerra tá até hoje lá. É na Rua Arco Verde, né? É, Rua até Arco hoje. Verde. Aí fui fazer o curso. E esse curso, então, foi do Bezerra de Menezes Penha. Ali a gente teve as instrutoras, né? Que foi a dona Neide, a dona Hermina, a dona Tereza, a dona... tinha a Sônia. Você tinha aquela equipe. Tinha o Raul na época, e o Raul depois também, problema de saúde, veio falecer, certo? E a gente continuou até o fim, e o fim nosso lá foi com a dona Tereza. E, terminando os cursos, estava montando os trabalhos do centro, do MEI-MEI, isso em 84. 84 ali, né? Os trabalhos. E a dona Neide ficou responsável pelo trabalho das terça-feiras às 14 horas. E ela, sabendo que nós era aqui da região, ela convidou nós para se juntar com ela. Tá? E deu certo, nós se juntamos lá com a dona Neide. Depois da dona Neide, ela foi embora para Pereira Barreto. Aí ficou a dona Ormina. Depois, com o tempo, a dona Ormina também foi para Mato Grosso. Aí foi a dona Geralda. Depois da dona Geralda foi a Jacira. E os anos foi passando, e nós estamos lá até hoje. E agora já meio que se encontrou com o que a Ana falou aqui no outro podcast, né? Você vê, e aí os anos passou, nós estamos lá até hoje. E aí você tinha falado uma coisa aí no comecinho, falou assim, são 2 caras do bem. Eu fico meio assim, né? Porque eu me sinto ainda muito casca de jaca, certo? Ainda precisa tirar muito, segurança. Mas tudo então bem. A gente luta. Aí eu volto a falar aquilo que eu falei para você ontem, né? Aí, como que você aceitou Jesus? Eu, desde que eu entendo, então eu aceitei Jesus. Mas você nem imagina o tanto que a gente luta para ver se Jesus nos aceita. Mas ele aceita. Aí a gente estamos caminhando, tá?